Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Dando continuidade aí a nosso estudo sobre alguns assuntos aqui no canal político, alguns assuntos sobre economia, ideologia. A gente está estudando aí esse livrozinho que é o mínimo sobre o Manifesto Comunista. Já comecei a ler na outra oportunidade e deixa eu ver se eu retomo ele. Assim, começa do início novamente. Vamos recomeçar. Recomeçar para que fique massificado o que essa ideologia pode trazer para você. Se você não estudar, não se aprofundar, eu vou falar bem pausadamente, porque além de a gente estar conversando aqui, você poder escutar o áudio, a legenda vai passar aqui para te ajudar ainda mais na compreensão, ok? Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto Comunista em 1848. As linhas de abertura do panfleto ficaram famosas. Um espectro ronda a Europa. O espectro do comunismo. Seguiam-se então cerca de 30 ou 40 páginas, a depender da edição, de defesa aberta e inequívoca da derrubada revolucionária e, sempre que necessário, violenta, do sistema social existente. Vou fazer aqui um parênteses. A defesa aberta, inequívoca, ou seja, não há dúvida sobre esse desejo, essa defesa de uma derrubada revolucionária e, sempre que necessário, violenta do sistema social existente. Hoje se fala muito da derrubada do Estado democrático de direito, do atentado às instituições. Isso aqui é uma ideologia onde temos um partido, tá? Em uma democracia, vocês percebam que eu estou falando pausadamente, com cuidado, porque esse Estado democrático, ele não existe mais. A não ser que você esteja vivendo aí em outro mundo, em outro espectro, porque o espectro atual que ronda, que nos rodeia, é esse espectro do comunismo. Ah, Luciano, isso é coisa da tua cabeça, é o fantasma do comunismo. Isso não existe, isso é ficção. Tanto existe que temos países, para citar, que coabitam com esse sistema. E no Brasil, é aquela tentação de... É coisa da minha cabeça, né? Isso não é realidade, é ficção, é utopia.
Mas se você for um pouco mais atento, você vai perceber que o sistema ele foi criado e implantado aos poucos. E alguém, uma certa pessoa que todos conhecem, há 30 anos atrás, falou: nós não vamos implementar o socialismo que basicamente usa os mesmos métodos, assim de sopetão. Nós vamos precisar aí de uns 30 anos, isso na década de 80. Em cima dessa narrativa, essa palavra da moda, né, que foi deturpada da língua portuguesa, eles não conseguiram, por esse método aqui, ó, sempre e sempre que necessário, violenta. Essa derrubada revolucionária, sempre que necessário, violenta, foi tentada para derrubar o sistema social existente. Em uma época aí longínqua, na década de 60, que todo mundo sabe que a gente não pode nem falar, por um grupo de pessoas que foi apoiado pela população, pela igreja e até por uma emissora que eu me recuso a falar o nome, de tão maléfica, podemos dizer cancerígena, para a nação como essa emissora. Porque naquele momento, naquela década de 60, era interesse dela. Dependia, a sobrevivência dela dependia daquele apoio que ela deu. Então, um acordo de cavalheiros, sempre existem esses acordos, né? Esse espectro aqui, que não conseguiu, mediante a força, mediante a violência, se impor naquele momento, através de sequestros, assaltos, atentados, mortes, e morreu gente dos dois lados. Conflitos, não eram estudantes, não eram livros que eles estavam segurando, eram armas. E aí naquele momento não conseguiram, porque as forças armadas se impuseram como força, como barreira. E aí eles perceberam que dessa forma não daria certo. E começaram aí um novo método de ocupação, que isso a gente tem que admitir que eles são bons, pela igreja, como a igreja naquele momento foi a favor, como a igreja naquele momento foi uma pedra, então eles vamos nos infiltrar na igreja. Além de artistas, professores, universidades, essa casta, essa elite,
e se diz democrática foi tomada. Eles começaram a plantar pecinhas como um jogo de tabuleiro, como o War, né? Para quem sabe, quem já jogou sabe como é que funciona. E aí eles tiveram paciência de ir infiltrando, enquanto o outro lado, o meu mosca, não se preparou e foi abocanhado pelo sistema. Sem violência, tá? Dessa vez. Sem armas. Vamos prosseguir aqui. No sistema social existente, acompanhada de efusivas exortações para que os trabalhadores do mundo todo se unissem nessa empreitada destruidora em nome de um hipotético futuro marcado pela justiça social. Já se passaram 175 anos e o espectro continua errando por aí. Aliás, ele já se encarnou algumas vezes. E onde quer que tenha baixado, deixou um rastro de morte e destruição, cujas origens remontam àquela aparentemente inofensiva publicação de 1848. É por isso que é importante analisar aquele documento. Embora o manifesto tenha alcançado enorme fama, qualquer análise mais séria de seu conteúdo descobrirá que ele está errado em muitos aspectos, incluindo sua defesa de um governo autoritário e centralizador, no seu apoio à, entre aspas, igualdade social, como se isso fosse um conceito válido, na simplificação excessiva que faz dos processos sociais e na sua pretensão de aplicação universal. Então, essa justiça social é só para, como é que eu posso dizer para não ficar feio? É só essa manada que eles mesmos chamam de idiotas úteis, que alimentam o sistema e o sistema devolve migalhas, porque recebendo migalhas, eles continuam dependentes desse resto social. Observe que nenhum investimento mais alto é feito em educação, mas se investe em pautas que não levam a crescimento algum da população. E a população continua na miséria. Qualquer facilidade que se tenha, eles retiram. Por exemplo, estamos há anos aí, muito mais tempo de governo de esquerda, e os mesmos problemas persistem. E quando há uma troca de governo, se acusa aquele governo que está num tempo muito menor, que fez um governo muito mais rápido, desses problemas que eles causaram e não
solucionaram. E aí você pensa, como é que a população continua errando seguidamente, ano após ano? Seria falta de memória? Ou seria cafajestade mesmo, falta de caráter? Observe que se planta uma cultura de carnaval, futebol, festa, de que o brasileiro é esperto, perdeu o mané, a cultura da vantagem, de pular na frente, de furar uma fila, como se fosse uma coisa bonita. Isso vai passando de geração em geração, as novelas vão dando essa conotação e as pessoas acabam assumindo como verdade aquilo, até achar normal. Alguém roubar, alguém colocar dinheiro na cueca, alguém viajar de avião que nós pagamos sem nenhuma satisfação. E há um estado de como se fossem zumbis anestesiados que não conseguem enxergar a verdade, por mais que você esfregue na cara. Por isso que se fala tanto que não é um modo de pensar, uma opinião, é uma patologia realmente, porque existem campos de treinamento para isso, lavagem cerebral. Você sabe que eu estou falando de federais. E quanto mais cedo, melhor. Agora querem atingir as crianças. Então, voltando aqui ao livro, que é pequeno, tá? Pequenininho. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser comprar. É baratinho também na Amazon. Por exemplo, segundo Marx e Engels, todos os direitos políticos deveriam ser detidos pela ditadura do proletariado. O Gabeira, quando questionado em entrevista, ele falou: vocês falam muito de 64, ditadura militar. Ele, tá? Participante desse processo como esquerdista, como quem queria essa tomada violenta, ele falou: nós queríamos a ditadura do proletariado. Então, era um sistema lutando contra o outro. Não é que eles estavam lutando por liberdade, democracia, pela liberdade de expressão do povo, não. Era por outra ditadura. Com todos os bens pertencentes e geridos pelo Estado gigante. Isto elimina intrinsecamente qualquer forma real de envolvimento público ou de consulta aos cidadãos. Você teria perdido a liberdade de expressão que a gente sente falta hoje, está sentindo falta lá atrás. E nós bem sabemos, e viemos aprendendo a duras penas, que a falta de liberdade de expressão e de autonomia política são claramente antitéticas.
aos valores democráticos e minam os fundamentos essenciais de qualquer sociedade justa. Mas, ora, não era justamente isso que eles diziam combater? Aí eu vou trazer para hoje. É justamente o que eles dizem combater que eles fazem. É justamente a luta pela democracia que eles dizem fazer, que eles rompem. Quando só um lado fala, quando só um lado consegue ter acesso, quando só um lado quer calar o outro, onde é que há a democracia nisso? Onde é que há liberdade de expressão? De tal forma que estou aqui hoje lendo. Eu não posso fazer um vídeo simplesmente com a minha opinião sobre o que está acontecendo, de modo a ser taxado de isso, daquilo outro. Então eu tenho que pegar um livro, no máximo fazer aspas e dar minha opinião do que eu estou lendo, não do que eu estou vivendo. Tem mais. O manifesto está errado na sua defesa da igualdade econômica total. Enquanto Marx e Engels defenderam a sociedade em que todos são economicamente iguais e a riqueza é distribuída uniformemente, a pobreza e a desigualdade são inevitáveis em todos os sistemas econômicos. Não se acaba com a pobreza. Você ameniza, diminui, distribui melhor. Mas para distribuir, é preciso que haja trabalho. É preciso que alguém dê emprego a alguém. É preciso gerar riqueza. Não tem como você distribuir pobreza. Aliás, tem. Esse sistema tem. E eles vivem da pobreza. O mais triste é isso. A desigualdade é generalizada, tanto nas sociedades capitalistas, comunistas e democráticas, mas é particularmente exacerbada por um sistema onde a propriedade privada é proibida e toda a riqueza é dirigida ao Estado. Além disso, embora todos devam ter as mesmas oportunidades de sucesso, a ideia de igualdade econômica total, que é inerentemente irrealista, conduziria à estagnação e ao desespero. Não é óbvio isso? Pois é. Convido você a me acompanhar na continuação dessa análise de um dos documentos mais influentes e desastrosos da história das ideias políticas. Nos próximos capítulos, aqui fala o autor, tá? Veremos com atenção, e com base também uma comparação com a história mundial recente, em que consiste o Manifesto Comunista e alguns dos pontos nos quais ele se mostra equivocado. Nossa intenção é apontar para as brechas de argumentação lógica do documento, deslizes que, com estudos posteriores e mais aprofundados, podem ser expostos e destrinchados. Vamos aqui ao capítulo 1, o curso da história. Já no início do Manifesto Comunista, os autores destacam sua perspectiva a respeito do processo histórico. Perspectiva essa que irá acompanhar
todas as explicações envolvendo as relações de classe e o curso da revolução desenvolvida no manifesto. Para eles, a história de qualquer civilização e, como consequência, a história da humanidade é marcada pela luta de classes, ou seja, por embate entre grupos sociais antagônicos. Observe que a esquerda vive de briga, de jogar um grupo contra o outro, A contra B, preto contra branco, branco contra índio, hétero contra homo. Quando existe uma técnica chamada vamos dividir para conquistar. Se está todo mundo unido, não tem como conquistar. Então a gente provoca a discórdia, divide, e aí tenta cooptar aquele grupo que está, podemos dizer, fragilizado, não é? Grosseiramente separados entre opressores e oprimidos, que sempre existiu, aparecendo de maneira mais ou menos explícita, dependendo do contexto. Esse tipo de conflito seria uma essência revolucionária. Tenderia a desembocar em uma destruição das estruturas previamente existentes ou do extermínio das classes em disputa. Essa me parece ser uma cosmovisão reducionista, pois deixa de fora outras variáveis responsáveis pela modulação da sociedade. Freud, por exemplo, diria que faltara o elemento sexual da equação. Segundo ele, seria aí sim o impulso sexual o grande combustível das relações de causalidade. Uma perspectiva que, vale dizer, também parece unidimensional, só que se diferencia do marxismo por enfocar um outro recorte das relações humanas. Como mencionado anteriormente, os autores marxistas desenvolvem nesse texto uma análise das relações entre a classe dominante e a oprimida e propõe a ideia de um desenvolvimento quase que inerente ao processo histórico que ponha fim a esse tipo de relação, que julgam sempre baseada na injustiça e conflitos de interesse. Vale ressaltar que, ainda que fosse esse o fim previsto pelos ideólogos, a implantação do sistema socialista nas sociedades que utilizaram como diretriz a teoria expressa no manifesto resultou em um reordenamento que aprofundou as diferenças entre as classes. Estabeleceu uma pequena elite opressora ligada ao partido, pertencente à burocracia socialista estabelecida, que tiraniza toda uma massa de miseráveis. Eu vou reler essa parte, que é exatamente isso que acontece, é exatamente isso que estamos passando. Que resulta no ordenamento, olha, que aprofunda as diferenças entre classes. Estabelece uma pequena elite opressora ligada ao partido. Uma elite que se retroalimenta, que se beneficia, que vota os próprios salários, que vota os próprios cargos,
criam cargos e se estabelecem pela tirania de toda a massa de miseráveis. Elimina-se com isso qualquer possibilidade de mobilidade social, já que não há espaço para o desenvolvimento individual. No socialismo, o médico recebe o mesmo salário de um faxineiro, ainda que desenvolva uma atividade com maior valor agregado, de modo que essa riqueza remanescente é embolsada pelo Estado, num gesto verdadeiramente exploratório. Olha só. Elimina-se qualquer possibilidade de mobilidade social, já que não há espaço para o desenvolvimento individual. A educação ela não é prioridade. Você não consegue subir de cargo, você não consegue se desenvolver. Esse negócio de graduação, pós-graduação, MBA, isso no socialismo não existe. Você pode fazer o curso da NASA, você vai ganhar igual um faxineiro. Não que o faxineiro não mereça ganhar bem, mas o mérito, a meritocracia, você se esforçou mais, investiu mais em você, o seu retorno, lógico, isso é matemática, tem que ser maior. O socialismo enterra isso. E a riqueza que o médico gera mais, ele embolsa. Não é que ele vai pagar o faxineiro o mesmo que o médico ganha, não. Ele embolsa uma parte do médico e o médico ganha muito menos, e aí sim o faxineiro está igualado a esse salário. O socialismo se torna um supercapitalismo opressor. No capitalismo, de fato, ocorre o oposto. O que fica bem representado pela cultura americana do self-made man, ou o homem que traça seu próprio caminho e tem controle sobre o próprio destino. Burgueses. O texto elenca a sucessão de modos de produção, atribuindo à época em que estamos o título de Era da Burguesia, classe que surgiu como uma espécie de estamento médio entre os grandes proprietários rurais e seus dependentes, no período do reavivamento da economia urbana, ainda na Idade Média. Seu nome vem inclusive do título que se dava a essas fortificações, perto das quais se realizavam as trocas comerciais entre um feudo e o outro, e que posteriormente definiram o espaço ocupado por cada cidade. O historiador Jacques Le Goff comenta as origens linguísticas do termo e sua relação com os contextos históricos. Civitas, ainda cidade, ou burgos, burgo. O nome que esses beneficiários dos privilégios urbanos vão usar de preferência. Burguenses. Apenas continuará designando uma parte da população das cidades, mas a palavra francesa que o traduz, bourgeois, batizará uma classe social, a burguesia, que triunfará no século XIX com o capitalismo e uma nova revolução urbana, a da cidade, nascida da Revolução Industrial. A burguesia continua se afirmando enquanto classe até atingir a posição dominante. Isso acontece ao longo do processo da consolidação do capitalismo enquanto sistema produtivo,
o que começou com o ressurgimento da economia comercial após um grande período de domínio agrário, seguindo pelo aprofundamento das redes de comércio no mercantilismo, também identificado com a época das grandes navegações, e atingindo seu auge com a revolução das técnicas de produção de mercadorias a partir da Revolução Industrial. Existiam, claro, níveis diferentes de riqueza dentro uma mesma categoria. Alguns núcleos detinham menor renda e poderiam ser considerados pequena burguesia, algo identificado com a noção atual de classe média. Na mentalidade socialista, contudo, ela continua localizada dentro da classe privilegiada, ou seja, da classe a ser combatida, pois se beneficiava do trabalho alheio, possuía o acesso às estruturas burocráticas intrinsecamente relacionadas ao controle dos meios de produção, em uma lógica que lida com o choque de opostos. Só haveria a possibilidade de se identificar com um ou outro. Como exemplo dessa revolução dos mecanismos de produção, que influencia, por sua vez, no ordenamento social, pode-se destacar a indústria moderna, que toma o lugar da manufatura, o que ocorre, segundo Marx, a partir da inovação técnica com a máquina a vapor. Como consequência disso, ocorre a transformação dessa camada média, antes envolvida com um sistema de fabricação mais rudimentar, em uma das grandes indústrias, em chefes de verdadeiros exércitos industriais, nos burgueses modernos. Pode-se dizer que ocorreu historicamente uma associação simbólica entre burguesia e classe média, dado o modo como surge a primeira, como um grupo econômico alternativo aos estamentos já estabelecidos na época de transição entre modos de produção. Desse modo, o ódio dos ideólogos socialistas à classe média estaria relacionado com essa aproximação entre as duas. Então, eles acham que essa transformação do meio de produção, né, do agro, do campo para a indústria, que é uma coisa ruim, que foi uma coisa ruim e ainda é, que existe não uma modernização, mas uma exploração. Um sistema explora o outro. Então, eu vou parar aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, a gente vai dividir em algumas partes. Mas, só pelo que a gente já leu, eu queria que você refletisse. Se você está indo atrás da cabeça de um grupo, se você procura estudar, se você quer mesmo esse sistema, esse utópico sistema, então você vai ter que se desfazer dos seus equipamentos, seu iPhone, tudo que você compra, porque tudo é capitalismo. Então a gente tem que buscar dentro, essa é a minha visão, tá? Minha opinião, dentro do capitalismo, uma forma de melhorar a distribuição. Isso vai gerando riqueza, dando autonomia, criando empreendedores, ensinando na escola educação financeira e a empreender. Não criar uma massa de funcionários, que é hoje que acontece. E dessa maneira a gente consegue melhorar. Da outra maneira, o Estado não gera riqueza.
O Estado vende o quê? Produz o quê? A não ser tomar o meu e o seu dinheiro para dele usurpar e não devolver o que deveria ser devolvido em benefícios para que a gente pudesse crescer. É sempre tirar, 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 tirar. Tirar a sua propriedade, tirar a sua liberdade, os seus princípios, o que você aprendeu. Você não pode pensar. Você tem que apenas balançar a cabeça e concordar com o que é dito. Então, apesar do livro ser pequeno, há de se fazer grandes reflexões. Tá? E acabando esse, a gente vai pegar outros e outros e outros e outros, para que através da educação, através dessa conversa, não através da imposição, mas através de instigar você a pensar, estudar, buscar. Desliga a televisão, esse câncer que está comendo o seu cérebro, que não, você deixou de pensar. Você apenas concorda com que meia dúzia de, aí sim, privilegiados, pagos, financiados, para não deixar você pensar, para entrar na sua cabeça e fazer você replicar uma ideia. E só você paga enquanto eles se beneficiam. Então é hora de acordar. Eu ia dizer, pode ser tarde demais. Talvez já seja tarde. Não dá para taxar, né? Dizer que é. Pode haver uma reviravolta. Tem muita coisa para falar e não dá para dividir num vídeo só, nem falar tudo que eu quero. É um risco. Hoje é um risco, tá? Mas eu agradeço você que ficou até aqui, que quer aprender mais, que quer pensar por si só e ajudar esse país realmente a crescer. Porque senão não tem outro jeito, senão a única saída é ser o aeroporto, tá? Então é isso. Se inscreve aqui no canal, deixa um like, compartilha, comenta se você concorda. Se não concorda, respeitosamente, não tem problema. Eu não vou xingar ninguém, não vou bloquear ninguém. Eu estou aqui para tentar convencer você no diálogo, nas ideias, tá? Forte abraço, até o próximo vídeo.